Então, gente, a gente vai ver as definições da Lei 11.445, de Política Nacional de Saneamento Básico. A primeira definição é saneamento básico mesmo, que é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de água pluvial. Gestão associada é a associação voluntária de entes federados por convênio de cooperação ou consórcio público, conforme disposto no artigo 241. Controle social, conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico. A prestação regionalizada é aquela em que um único prestador atende a dois ou mais titulares. Subsídios são um instrumento econômico de política nacional para garantir a universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda. Vamos lá, gente. Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico. Parágrafo único. A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, é sujeita à outorga de direito de uso nos termos da lei e de seus regulamentos e das legislações estaduais. Não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, bem como as ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador. Do exercício da titularidade. Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar à organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do artigo 241. Isso é bem importante, gente. Os titulares dos serviços públicos, no caso as prefeituras, as secretarias, né, elas podem delegar a uma organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços. O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto, elaborar os planos de saneamento básico, prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da água. Fixar os direitos e deveres dos usuários, estabelecer mecanismos de controle social, estabelecer sistemas de informação, intervir e retomar a operação de serviços delegados. Beleza. Artigo 10º. Fala: a prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza precária. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico, a existência do plano de saneamento básico, a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômica financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo plano de saneamento básico, a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes dessa lei, a realização prévia de audiência e de consultas públicas sobre o edital de licitação, no caso de concessão e sobre a minuta do contrato. Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de programa, as normas previstas no inciso 3º desse artigo deverão prever a autorização para a contratação dos serviços, a inclusão no contrato das metas progressivas e graduais de expansão dos serviços de qualidade. E terceiro, as prioridades de ação compatíveis com as metas estabelecidas. No quinto diz mecanismo de controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços. E, em último lugar, as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços. Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de regulação e de fiscalização ou o acesso às informações sobre serviços contratados. Nos serviços públicos de saneamento básico, em que mais de um prestador execute atividade interdependente com outra,
A relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá entidade única encarregada das funções de regulação e de fiscalização. A entidade de regulação definirá pelo menos. Então, gente, aqui a gente está falando de entidade de regulação de saneamento básico. É o ARISB. Ela tem que definir normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços prestados aos usuários. Tem que definir as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, a garantia de pagamento de serviços prestados entre diferentes prestadores de serviços, os mecanismos de pagamento de diferenças relativas ao inadimplemento dos usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o caso. O sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um município. Beleza, vamos continuar aqui. Capítulo 3º, da prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico. A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico é caracterizada por um único prestador de serviços para vários municípios, contíguos ou não, uniformidade de fiscalização e regulação de serviços, inclusive de sua remuneração, compatibilidade de planejamento. Na prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, as atividades de regulação e fiscalização poderão ser exercidas por órgão ou entidade de ente da federação a que o titular tenha delegado o exercício dessas competências por meio de convênio de cooperação entre entes da federação, obedecido o disposto no artigo 241. Beleza. Então aqui está falando do ARISB de novo, né, gente? As atividades de regulação e fiscalização podem ser exercidas por órgão ou entidade, ente da federação, por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos serviços. No exercício das atividades de planejamento dos serviços a que se refere o caput desse artigo, o titular poderá receber cooperação técnica do respectivo Estado e basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores. A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico será realizada por órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou SEM do Distrito Federal ou Municipal na forma da legislação. Beleza, vamos continuar aqui. Gente, não carregou essa página aqui. Vamos continuar a partir do capítulo 5. Falando do ARISB também. O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios: independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora, transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões, e são objetivos da regulação estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços para a satisfação dos usuários, garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas, prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa da Concorrência, definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos como a modicidade tarifária. Beleza, a entidade reguladora, o ARISB, editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social das prestações de serviços, que abrangerão pelo menos os seguintes aspectos: padrões e indicadores de qualidade da prestação de serviços, requisitos operacionais de manutenção dos sistemas, as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e respectivos prazos, regime, estrutura e níveis tarifários, medição, faturamento e cobrança, monitoramento de custos, avaliação de eficiência e eficácia, plano de contas e mecanismos de informação, subsídios, padrões de atendimento ao público e medidas de contingência e emergência. A regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo Estado, explicitando no ato de delegação da regulação a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas. As entidades fiscalizadoras deverão receber e se manifestar conclusivamente sobre as reclamações que a juízes interessados não tenham sido suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços. Vamos lá, artigo 25. Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer à entidade reguladora todos os dados e informações necessários para o desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais. Deverá ser assegurado publicidade aos relatórios,
estatutos, decisões e instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização do serviço, bem como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer do povo, independentemente da existência de interesse direto. Excluindo o disposto no caput desse artigo, os documentos considerados sigilosos em razão de interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão. A publicidade a que se refere o caput deste artigo deverá se efetivar preferencialmente por meio de sítio mantido na rede municipal de computadores. Beleza, a gente vai ver os aspectos econômicos e sociais na próxima aula, gente. Fiquem de olho aí, beleza? Valeu!